Fala aí galera, tô eu aqui de volta trazendo um vídeo hoje a respeito de válvula. Não sei se você já ouviu falar sobre esse tema que eu vou trazer aqui, mas é bem verdade que a gente tem condição de alimentar o filamento da válvula utilizando corrente alternada, que é aquele tipo de corrente que a gente acha aonde? A gente acha na rede elétrica da instalação residencial, ou seja, lá na tomada a gente tem a corrente alternada. Mas também a gente pode alimentar com a corrente contínua. Onde é que está a corrente contínua? Por exemplo, ela está nas pilhas e nas baterias. Mas é claro que tem também a possibilidade da gente pegar a corrente alternada que está na tomada, ou seja, na instalação elétrica, reduzir, porque ela tem uma tensão muito elevada, reduzir essa tensão e depois fazer um processo para fazer a retificação, que é transformar essa corrente alternada em contínua. Mas o fato é que a gente consegue alimentar o filamento da válvula. Claro que o filamento da válvula tem muitas variações em relação ao nível de tensão necessário para alimentar ele. Tem alguns que são mais elevados, cerca de 40 volts, mas a grande parte está em torno de 6,3 volts, ou seja, em torno de 6 volts. Só para fazer uma analogia aqui, ou seja, 4 pilhas, né, que seria essa tensão que faz a correspondência, seria possível dessa forma alimentar o filamento da válvula. Porém, também é possível alimentar com corrente alternada. E é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. Porque quando a gente fala de resistência, por exemplo, eu posso falar de resistência de um ferro de soldar, resistência de uma lâmpada incandescente, um resistor. Ou seja, todos esses componentes que eu falei agora são possíveis de serem alimentados seja com corrente alternada ou corrente contínua. É verdade, eles funcionam ambas as formas. E eu tenho aqui uma experiência, onde nessa experiência o que eu vou fazer? Eu vou pegar um transformador, eu vou ligar na rede elétrica em 127 volts. Após o transformador, ele vai fazer uma redução nessa tensão. Nós teremos 12 volts. Mas ele só faz a redução, a gente ainda vai ter corrente alternada. Então tem ali 12 volts alternados. E eu vou pegar uma lâmpada de automóvel, cuja tensão são 12 volts. Eu vou pegar essa lâmpada de automóvel e vou ligar na saída desse transformador, ou seja, na corrente alternada. E a gente vai ver que a lâmpada vai acender. E diferentemente do que acontece no automóvel, porque no automóvel essa lâmpada ela é acesa com corrente contínua, corrente essa oriunda do sistema elétrico do automóvel. Mas depois, nessa minha experiência, eu vou pegar, após o transformador, onde nós temos a corrente alternada, que eu acabei de acender uma lâmpada, eu vou passar pelo processo de retificação com uma ponte de diodos. E aí eu vou transformar a corrente alternada em corrente contínua. E aí, com a corrente contínua, eu vou pegar a mesma lâmpada e vou acender a lâmpada da mesma forma, com a mesma intensidade, tudo igual. Ela vai funcionar, comprovando que a lâmpada, assim como esses outros elementos que eu falei, as resistências, eles funcionam adequadamente da mesma forma, seja em corrente alternada, seja em corrente contínua. Até fazendo uma analogia nessa questão das resistências, eu já esbarrei internet afora, em uma série de fóruns, com várias pessoas mexendo na quantidade do enrolamento, a quantidade da resistência em pistola quente de cola e em ferro de soldar. Para quê? Para poder fazer com que eles pudessem ser alimentados com 12 volts. Mas veja, 12 volts de bateria, de pilha, de corrente contínua. Porque é o mesmo dispositivo, a única questão que você vai ter que ter é um outro enrolamento, uma quantidade, um tamanho diferente de resistência. Então, somente porque agora você alterou a tensão. Mas é possível. Eu já vi vários projetos, por exemplo, para pegar essa pistola de cola, eu utilizo com frequência, pegar a pistola de cola que você liga na tomada em 127 e você transformar ela para que ela seja possível de funcionar também numa tensão mais baixa, como 12 volts. É um projeto também para quem tiver essa curiosidade de dar uma pesquisada, é algo absolutamente possível de ser realizado. Bom, aqui eu tenho o transformador, entrando aqui 127 volts no primário, saindo aqui 12 volts. Na saída aqui do meu transformador, eu liguei nesses dois fios. É um transformador sem terminação central, sem o chamado center tape, ele só tem 2 fios. Liguei 2 garrinhas de jacaré e uma lâmpada de automóvel de 12 volts. Funciona perfeitamente, sendo que aqui nesse outro lado, esses mesmos 2 fios são ligados a uma ponte de diodos. Se é uma ponte de diodos, nós temos 1, 2, 3, 4 diodos. E o que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente desligar aqui, vou ligar um lado, deixa eu desligar esse outro aqui também, vou ligar um lado aqui e o outro lado aqui. E o que nós temos é que a lâmpada
funciona da mesma forma, ou seja, aqui na terminação central dessa ponte de terminais entraram os 2 fios do transformador. Aqui eu tenho a ponte retificadora, a saída dela fica um lado aqui, o outro lado aqui, e a lâmpada acendeu do mesmo jeito, ou seja, a lâmpada incandescente ela acendeu perfeitamente, seja com corrente alternada, daqui, nessa saída, ou com corrente contínua após a retificação pelos diodos. Bom, bacana a experiência, né? E dentro disso, então, a gente pode perceber que as válvulas podem ser alimentadas com corrente alternada ou com corrente contínua. Eu digo o filamento da válvula, né? Porque a gente sabe que tem uma parte da válvula, que é outra parte que trabalha com alta tensão. Essa parte que trabalha com alta tensão, ela trabalha com corrente contínua. A gente tinha antigamente a válvula de iodo fazendo esse papel da retificação, né? Ou seja, fazendo com que a alta tensão nas válvulas seja do tipo contínua. Porém, a baixa tensão pode ser alternada ou contínua. E daí surge uma série de discussões, adeptos às válvulas e outros puristas discutindo a respeito dos benefícios e malefícios de você retificar a tensão que vai alimentar o filamento das válvulas. Os mais puristas vão falar, pô, mas espera aí, lá no passado a gente não tinha nada fazendo a retificação para alimentar o filamento da válvula. E é verdade, não existia. Porém, outros vão falar, não, espera aí, se a gente retificar, a gente acaba com qualquer resquício de corrente alternada, sim, virou corrente contínua, e com isso a gente pode reduzir possíveis roncos em equipamentos valvulados que trabalhem na linha do áudio, como amplificadores e rádios e coisas do tipo. É uma outra forma de pensar também. Existem várias discussões sobre esse tema, eu não vou entrar nesse mérito, mas tão somente a discussão de que é possível utilizar corrente alternada ou corrente contínua para alimentar o filamento de uma válvula. Então, pessoal, é isso aí, o vídeo de hoje era sobre esse assunto. Dá aí um like aí, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e a gente se vê aí no próximo vídeo, tá bom? Um abraço, falou, tchau, tchau!